Muito bem, estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2026 com o título Homens dos quais o mundo não era digno. Vamos falar sobre o legado de Abraão, Isaque e Jacó, esses três patriarcas que têm na sua história de fé um grande exemplo a cada um de nós. Vamos começar com a lição de número 1 com o título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto áudio: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E já de antemão nós já sabemos, né, que o sobrinho acabou acompanhando e no meio do caminho teve alguma dificuldade. Verdade prática, o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 9. Vamos para a nossa introdução. Neste trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal, ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abraão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo tendo seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão. Aumentou-se aqui uma letrinha A, né? Que significa pai da multidão de nações. Olha só como que Deus o exaltou. E Abraão realmente é pai de multidões, de nações, porque nós temos Israel, nós temos o primeiro filho que foi com a escrava, nós temos os ismaelitas, e depois que Sara morre, ele casa com Quetura, ainda tem mais 5 filhos que formaram grandes nações ali no Oriente Médio. Parte primeira, Deus chama Abraão. No item 1, a fé de Abraão diante do chamado. Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse da sua terra, do meio da sua família, dos seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé, obediência restrita. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologias como GPS, que é o sistema, né, posi é, posicionamento global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não tinha nenhuma tecnologia, mas ele tinha os céus ao seu favor. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Faz-nos lembrar, né, quando o povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto. Então eles seguiam aquela sombra, eles andavam e sempre tinha que estar debaixo daquela sombra. Para quê? Para que pudesse estar debaixo da bênção. Nós temos que estar debaixo da sombra do Onipotente em obediência ao nosso Deus. No item 2, a promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas. Por que está dizendo que há um tempo certo? Porque Abraão se precipitou, né, juntamente com a sua esposa Sara, e ele acabou tendo um filho com a escrava, que trouxe muitos dissabores, inclusive até hoje, né, que os ismaelitas depois se tornam grandes nações. Todo aquele povo no Oriente Médio são irmãos, né, são parentes, e toda aquela guerra ali que se tem hoje. Então nós temos o tempo certo, temos que tomar este cuidado. E também a promessa maravilhosa, Abraão dizendo, de ti, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Jesus nasce da descendência de Abraão e em Cristo todas as famílias são abençoadas. As bênçãos de Deus para Abraão. O texto em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, nos mostra o chamado patriarca e que deu origem, né, ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente. Então o Senhor diz, né, e far-te-ei uma grande nação. Então Israel está de pé até hoje, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E a Bíblia diz bem claro, né, o Senhor falou para Abraão assim, ó, os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então olha como que a bênção de Deus sobre a vida de Abraão é por completo. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão, e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão. Veja bem, dos 75 aos 99, quase 25 anos convivendo com Deus. Agora Deus prova a sua fé. Ali Deus agora chega a Abraão e diz, né, Abraão, anda na minha presença, ser perfeito e
fala para ele, no tempo da vida você vai ter o teu filho. Aquilo foi algo, sim, impressionantemente inédito, né? Porque já com 90 anos, a sua esposa com 90, o costume das mulheres já tinha cessado nela, além dela ser estéril. O milagre de Deus, meu querido, quando ele tem que acontecer, parece que vem até outros empecilhos a mais para que o milagre de Deus aconteça. Então fique em paz. Deus está trabalhando ao seu favor. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abraão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam e nele confiam e esperam. Então Deus realmente, ele tem um tempo certo e é ele que pode levantar ou abater o homem, porque diz assim, ó, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então aquela pessoa que é engrandecida, né? Aquela pessoa que é exaltada, exibido, o Senhor acaba a humilhando. Mas aquele que é humilde, o Senhor, o soberbo Deus humilha. Mas aquele que se humilha, Deus o exalta. Parte 2, a obediência de Abraão a Deus, atendendo o chamado. Como homem de fé, Abraão atendeu o chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé tão bem definido na Bíblia como hoje, né, nós temos definido que diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e também a prova, né, ou a certeza das coisas que se não veem. Mesmo sem conhecer essa definição, Abraão agiu com fé, ele é o nosso pai da fé, ele não tinha a menor ideia de como seria a vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, criam e partiam para o lugar, né, determinado pelo Senhor. No item 2, um descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que o seu sobrinho Ló acompanhasse na jornada que havia de empreender. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia lhe dito para deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou que alguns problemas, então houve ali uns problemas, não diretamente entre Abraão e seu sobrinho, mas entre os seus funcionários, seus trabalhadores, os seus pastores. Então, esse problema fez Abraão tomar uma decisão difícil. Abraão disse para ele assim, ó, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim e escolhes a esquerda, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda, eu irei para a esquerda. Então, o que o sobrinho deveria fazer? O sobrinho deveria fazer o seguinte, meu tio me orienta qual o melhor lugar para que eu escolha. Não, ele foi pelos olhos, né? Os olhos nos engana. Encheu os olhos lá, aquela terra verdejante, a campina verdejante, mas lá tinha Sodoma e Gomorra, um povo muito rebelde, muito pecador, e ele acaba se envolvendo ali, destruindo toda a sua família. No item 3, a passagem por Arã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, né, às margens do mar Mediterrâneo, Abraão e os que o lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Arã, a cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao destino. Então, se Deus tem uma promessa na tua vida, se Deus tem algo grande para colocar sobre a sua vida, então pode ter certeza, isso não vem do dia para a noite. Deus vai forjando nosso caráter, Deus vai nos amadurecendo, Deus vai nos trazendo que o entendimento, o amadurecimento, para que quando aquela bênção chegue, nós não venhamos, essa bênção seja realmente bênção e não maldição, porque bênçãos da hora acaba atrapalhando a vida da pessoa. Parte 3. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. No item 1, a dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abraão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que apresentam em nossa trajetória. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito. Olha que interessante. Então, a terra que Deus prometeu, a terra que mana leite e mel, a Canaã, né? Nós até falamos Canaã, referimos ao céu como Canaã celestial. Aquela terra estava com sérios problemas. Aí Abraão desce ao Egito e desceu Abraão ao Egito para
peregrinar ali, porquanto a fome era muito grande. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abraão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, né? Que pertenciam ali, que eram seus funcionários, que eram pessoas que andavam com ele, que trabalhavam para ele, que tinham também muito respeito por ele, além de animais que dependiam dos seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. A dificuldade de ir para o lugar certo. Então, mesmo que você esteja no lugar certo, pode deparar-se com fome, pode deparar-se com coisas difíceis. Ah, pastor, Deus, eu tinha quase certeza que Deus me mandou para cá. Não, não tenha quase certeza, continue com a certeza, tenha fé. Tem um período de fome, tem um período de escassez, tem um período de desafios, mas tem Deus trabalhando a seu favor. Amém? No item 2, dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, porém, para onde ir? Ou seja, você está no lugar que Deus te mandou, mas ali tem fome, você precisa se ausentar por um pouco de tempo para se preparar melhor e voltar, certo? Qual a direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abraão de sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Temos depois a história, temos depois Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abraão, né, tiveram que buscar socorro no Egito também. Lembram disso? E o governador que estava lá era quem? José. Então Deus de antemão já havia enviado José para lá. Tanto é que José teve esse entendimento. José, quando se revelou aos seus irmãos, disse: Deus me enviou de antemão. Certo? Que os irmãos dele que perseguiram tentou matar ele. Mas ele entendeu que tudo é Deus que comanda. Deus está no comando de tudo. A dificuldade em falar a verdade. O texto diz que quando o faraó viu Sarai, porque era uma mulher, ainda que tinha os seus 75 anos, mas uma beleza singular. Então tomou para sua casa e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó e fez bem a Abraão por amor. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, jumentos e servos, jumentos e camelos. Então, olha que problema terrível. Quando o faraó vê aquela moça, aquela senhora, mas muito bonita, ele pergunta para Abraão quem era Abraão, viu, né, que poderia ter alguma dificuldade com aquele rei. Abraão, então, ele fala uma meia verdade. Temos que tomar cuidado. Por quê? Porque quando Abraão diz assim, é a minha irmã, realmente era irmã por parte de pai, mas era a esposa dele. E ele omitiu isso. Então Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse qualquer tipo de relacionamento, né, de intimidade com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. E naquela época as pessoas também eram espiritualizadas. Então o rei percebeu que tinha alguma coisa errada, né, de forma errada. E ele procurou de todas as formas entender o que estava acontecendo. Então Faraó perguntou a Abraão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Por quê? Porque quando Deus revela a Faraó que aquela mulher era casada, era mulher de Abraão, caiu um temor muito grande sobre o Faraó. Abraão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios matassem quando soubesse que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou, né? E a sua esposa dessa situação tão difícil. E, olha, tem vez que a gente se coloca em situação difícil, mas vamos usar sempre a verdade e pedir pela piedade e misericórdia de Deus, que Deus vai trabalhar em nosso favor, amém? Conclusão, como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima, abençoar em Cristo todas as famílias da terra, né, através de Cristo, do seu descendente. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Precisamos lembrar que esse episódio de dizer que a Sara é a sua irmã, repetiu depois, viu, diante de outro rei, que ele estava peregrinando na terra desse rei. Esse rei perguntou e Abraão cometeu de novo, vamos dizer assim, a mesma fraqueza. Então, quando às vezes, né,
nós caímos de novo na mesma fraqueza e queremos desanimar. Não desanime, Deus está contigo, Deus vai te perdoar, vai te levantar e vai usar a sua vida. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1, de acordo com a lição, o que exigiu o chamado de Abraão? Exigiu, claro, fé e obediência irrestrita. Pergunta 2, quais são as bênçãos prometidas a Abraão? Segundo Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, as bênçãos prometidas é abençoá-lo-ei grandemente, engrandecerei o seu nome, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa está sobre a vida de Israel e está sobre a vida da igreja também, está sobre a sua vida, viu, que crê no Senhor Jesus Cristo. Pergunta dele, segunda lição, qual o significado do nome Abraão? Abraão, né, com a asinha a mais ali, é pai de multidões, pai de muitas nações. Pergunta 4, o que aprendemos com a chamada de Abraão? Aprendemos que a chamada de Abraão, aprendemos que com a chamada de Abraão, que durante a nossa jornada na terra precisamos abandonar algumas práticas que não são mais compatíveis com a fé em Deus. Pergunta 5, o que Abraão encontrou ao chegar em Canaã, para onde ele se dirigiu? Ele encontrou fome, mas ele foi para o Egito e Deus sustentou. Então, mesmo que você esteja fazendo aquilo que Deus quer que você esteja fazendo, mesmo assim você vai encontrar oposições, você vai encontrar dificuldades, mas Deus vai operar milagres sobre as nossas vidas. Amém? Até a próxima aula.